Eu vou ler. Por favor, faz silêncio. No livro de Isaías. A Bíblia diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Isaías 55. Não é isso, Felipe? Hein? Presta atenção. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Isso sugere que eu e você vivemos tempo de oportunidades. Em nenhum momento na Bíblia você vai ser instruído a seguir uma determinada religião. A Bíblia não ensina a seguir esta ou aquela religião. Não, Deus não tem religião. Religião é coisa de homens. E uma boa parte das guerras que acontecem no mundo acontece por causa de religião. Essa história, essa tradição de que religião falou em Deus é boa, todo mundo tem que ter uma religião, não. Todo mundo tem que buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Hoje, enquanto Deus curava as pessoas aqui, alguns glorificavam em diferentes lugares do país e do mundo, e outros zombavam. Alguns davam glória a Deus e outros murmuravam, reclamavam, como muitos de vocês já reclamaram, já murmuraram, já blasfemaram. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que hoje você está aqui. Quem não gostava, levanta a mão, não gostava e falava mal da obra. Aí, ó. A misericórdia de Deus. Então, vai chegar um dia que ninguém vai ter mais a oportunidade que você está tendo, que eu estou tendo, que nós estamos tendo. Porque algum dia você já deve ter, mesmo você crente, conhecedor da palavra, já deve ter questionado da seguinte maneira: eu sou crente, eu vou às igrejas, mas cadê os milagres do passado? Onde Deus purificava leprosos, curava surdos, cegos, paralíticos, mudos. Tem gente aqui que já lia a Bíblia e via os milagres na Bíblia, mas não via nos ministérios e questionava. Quem concorda comigo? Se a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem e hoje será para sempre, e o que ele fazia no passado não faz mais, por quê? Você acabou de ouvir e de ver uma senhorinha já com idade avançada, que há 20 anos não escutava sem aparelhos. O moço cuja fala não saía, e já começou hoje. Uma mulher ferida com aquela doença maldita que os médicos não conseguem curar, e você já viu vários desses. Se não viu pessoalmente, viu pela televisão. Então, evidências de que hoje eu e você podemos encontrar o Senhor, nosso Deus, em qualquer lugar, bastando apenas invocá-lo, ou seja, clamar o nome dele, dar a entender a ele que nós dependemos dele, porque Deus te responde quando você demonstra a dependência dele.
Quando você reconhece que precisa dele, que ele é fundamental na sua vida, você não coloca ninguém nem nada acima dele. Ninguém. Ele tem que ser prioridade. Ele tem que estar acima da esposa, acima do pai, da mãe, do filho, acima da profissão, acima dos bens, acima da tua vontade. Aí sim você vai ter livre acesso, e toda vez que você invocar, ele vai te ouvir. Amém? Então, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isso sugere que vai chegar um momento e que nem buscando o Senhor as pessoas vão encontrá-lo. A paciência, a tolerância, a misericórdia, a longanimidade de Deus, todas essas virtudes ainda estão na terra. Tanto é que é possível hoje ouvirmos o que ouvimos ainda há pouco: ex-drogados, ex-traficantes. Na última vigília, quantos eram assaltantes? Quantos viviam e passaram 10, 15 anos na prisão, hoje estão restaurados? Então, ainda é possível, por causa da infinita misericórdia do Senhor. Ele não leva em conta o que você fez até hoje, não. O que pesa, o que toca o coração de Deus, é a sua disposição para servi-lo a partir de hoje. Deus não quer saber do seu passado, não. Ele sabe, mas ele não leva em conta. Deus é diferente dos homens. Eu e você não temos nada para oferecer a Ele que Ele não tenha. Ele não está interessado no que nós temos, não. Ele está interessado na nossa vida, que pertence a Ele. E Ele nos fez e nos colocou num jardim. Lembra? Vocês ouviram a mensagem de hoje? Deus, quando fez o homem, colocou o homem onde? No jardim. Quando você ouve falar de favela, o que vem na sua mente? Qualidade de vida ou miséria? Quando você ouve falar de jardim, vem qualidade de vida ou miséria? Então Deus fez o homem, colocou o homem aonde? No jardim. Aí o homem entristeceu o coração de Deus, desobedecendo. De lá para cá, Deus tem trabalhado no resgate do homem. E de várias maneiras, Deus trabalhou para resgatar o homem. Deus instituiu profetas, juízes, reis. Ninguém teve essa capacidade. Lá no Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus falou: vou pôr um fim no homem, vou acabar com o homem e com os animais que criei. Mas quando Deus falou isso, pesou o coração dele. Põe na palavra pesou o coração. Olha lá. Deus falou, e isso lhe pesou o coração. Por que pesou o coração de Deus? Eu e você já sentimos peso no coração muitas vezes, e eventualmente vamos sentir, somos homens. Mas o que pode pesar o coração de Deus? O que pode pesar o coração de Deus? Você sabe quem é Deus? Lá em Isaías 40 e 12, a Bíblia diz que Deus botou as águas de todo o universo na concha da mão. Esse é Deus. Então o que pode pesar o coração de Deus? O fato do homem deixar de existir. Se
Se eu e você dessemos a Deus a importância que Ele nos dá, Ele nos colocaria no jardim de novo. Se o homem der a Deus a importância que Deus dá a ele, Deus o coloca no jardim. Veja o valor que eu e você temos. Quando Deus decidiu que ia acabar com o homem, isso pesou o coração dele. Pesou porque nós somos muito importantes para ele. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Você que pensa em morrer, em se matar, em dar cabo da sua vida. Você que destrói a sua vida nas drogas, na bebedice, na prostituição. Você que está acabando com a sua vida, você não tem ideia do valor que você tem para Deus. O quanto você vale para Ele. Você não era para existir, mas quando Ele decidiu que ia acabar com você, comigo, isso pesou o coração dele. Você não tem ideia. Por isso que nem paralisia, nem cegueira, nem câncer, nem demônio, nem trabalho de macumba, nem inveja, nem obstáculo nenhum é páreo para Deus, porque Deus gosta tanto de você, Deus ama tanto você, que Ele investe na sua vida de maneira que Satanás não pode te destruir. Aprende isso. Não pode. Não pode. Deus decidiu que o homem seria extinto. Mas isso pesou o coração. E essa instrução, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Você vê que não tem nada a ver com religião. Deus não credenciou esta ou aquela igreja a salvar. Se alguma igreja, algum líder, algum profeta, algum pastor, algum apóstolo bater o peito e dizer que a igreja dele salva, ele está mentindo. Nenhum homem, por mais ungido que seja, pode salvar a si próprio. Salvação é exclusividade de Jesus Cristo. Só Ele tem essa concessão, mais ninguém. Mais ninguém. Então, nem esta nem aquela religião está credenciada a salvar. No máximo, nós podemos anunciar a salvação. Também não podemos curar. No máximo, podemos profetizar a cura e Deus efetuá-la em você, como você viu aqui. Somos homens, somos carne, não se iluda. Homens não podem proporcionar qualidade de vida, te botar num jardim. Eu não tenho um jardim para te colocar, mas o Deus de quem eu falo, para quem eu vivo, para quem eu trabalho, Ele está com um jardim preparado para você e para mim. Ele é o dono do jardim. Ele é o dono. Então, o Senhor hoje está perto de você, estando você aqui. Está perto de você, estando você na selva ou em alto mar. Ele está perto de você em qualquer lugar, onde você estiver, e a sua oração, ela chega aos ouvidos e ao coração dele. Pode ter certeza. O senhor está bem, filhinho? Tá? Ele está bem, bispo? Por que o senhor chora tanto assim? Cidade, porque eu sinto a presença do Espírito Santo, de Jesus Cristo na minha vida. Essa é a sua família? Sim. Vocês têm sido abençoados? Sim.
E vamos ser muito mais agora para frente. Com certeza. Você mora onde? Com certeza. Aqui na Zona Sul. Está vendo? Então, eu estava na minha casa. Deixa eu falar, por favor. Ah, você estava assistindo? Ele estava assistindo e veio? Desculpa. Eu estava na minha casa. Você estava assistindo lá? Em 10 minutos eu vim para cá. Ah, você viu esse movimento aqui e falou, vou lá. O senhor falou comigo, mandou eu vir. Eu senti. Ah, eu falei? Que bênção, glória a Deus, ó, em 10 minutos. Está explicado. Aí eu pergunto, eu conheço essa família, não? Eu conheço esse homem, não. Agora, como é que eu falei com ele? Eu não falei, foi Deus que falou. Pode alegrar o seu coração mesmo, que não foi o Valdemiro que falou, não. Pode deixar para o bispo. Não foi o Valdemiro que falou, não. O Valdemiro não te conhece, nem sabe onde o senhor mora. Mas Deus falou. Deus falou. Deus falou. Falou e trouxe a família. Ó. Em 10 minutos ele estava aqui. Você está vendo por que essa igreja enche? Porque não é o Valdemiro. Se o Valdemiro trouxer, nem a família inteira do Valdemiro vai vir. Eu me lembro que... Você conhece a história, né? E zombavam do Valdemiro. Eu ia começar o culto. Eu ia falar o tamanho da igreja. A igreja... Esse altar aqui dá conta dessa igreja daquela? Umas duas, né? Mais, né? Esse altar aqui dá 2 ou mais igrejas daquela. Ali na Alameda. Na Alameda Santa Mara aqui. Aí as meninas eram bem mais novinhas, Raquel, Juliana. Eu falava para bispo assim, bispo, tem 3 pessoas para reunião, para o culto. Eles não conhecem vocês entram no meio deles e ficam lá, como se fosse membro. Aí ela ia nas meninas e cantava. E eu estava lá pregando. Um dia passou um líder de uma igreja e zombou de mim. Ainda contou assim, ó. Tinha 6 pessoas. Ué, cadê o povo dele? E falou na rádio. Aí me perguntaram, cadê o seu povo? Eu falei, tá vindo por aí. Ah, já chegou. Já chegou. Só que não é só esse aqui é 1% só. Aquele casal foi lá em Belo Horizonte, não foi? Tinha um tanto desse aqui não? Tinha mais, né? Hein? Tinha mais? Vocês não viram o Bagatelle aqui. No Bagatelle tinha 3 milhões e 100 mil. Você estava lá? Eu não te vi lá. Então, o tempo de buscar a Deus é esse. Você pode estar aqui, você pode estar em casa, pode estar no hospital, no presídio, onde você estiver, se você buscar, você vai encontrá-lo. Você vai encontrá-lo. Vai. E você não depende de mim. Não. Não. Você só depende dele. Onde você buscar, ele vai estar com você. Mas você tem que demonstrar para ele que você depende, você precisa dele. E que você não abre mão dele. Das coisas valiosas da sua vida, ele é o mais valioso. Das coisas importantes que ele te deu, ele é o mais importante. Se você gostar dele, o tanto que ele gosta de você, ele muda a sua história. Se você olhar para ele do jeito que ele olha para você, ele muda a sua história. Se você der a Deus o devido valor e importância, ninguém mais para você, ninguém segura você. Já tentaram me parar alguma vez, não? Sim ou não? Quem já viu isso?
Com certeza já viu. E gente que se acha, talvez hoje não, mas se achava poderosa. Com rede de televisão. Para que eu quero ver. Para. Não é, isso aqui não tem nada a ver com Valdemiro. Isso aqui tem a ver com o poder de Deus. Poder de Deus. Então, presta atenção. Nós precisamos amar a Deus. Dar importância a Ele. Um dia Jesus estava com os seus discípulos. Você encontra lá em Mateus 16. E ele perguntou: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Quer dizer, Jesus, mesmo sendo onisciente, ou seja, conhecendo tudo, sabendo dos nossos pensamentos, mesmo quando Jesus veio em carne, ele tinha onisciência. Você sabia disso? Lembra quando em determinados momentos, determinadas reuniões, alguns só pensavam mal dele, ele falava: por que vocês estão pensando mal aí no coração? Quem lembra de dizer? Ele conhecia já os pensamentos. Quando desceram um paralítico lá no telhado, ele curou, falou: seus pecados estão perdoados. Um olhou para a cara do outro e pensou assim, ó: quem é esse? Pensou lá, né? Quem é esse que pode perdoar pecado? Não é Deus? Aí Jesus conheceu o pensamento deles. Então Jesus sabia muito bem o que as pessoas falavam dele. Mas ele perguntou a si mesmo: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quer dizer, o que o Filho do Homem, esse Filho do Homem, ele, ó, significa para as pessoas? Qual é o valor que eles têm dado a ele? Aí disseram: uns acham que o Senhor é como João Batista. Isso é injusto. Isso é injusto. João Batista foi muito abençoado. Jeremias, Elias, os profetas deixaram uma história. Mas comparar Jesus com qualquer deles não é justo. Como também não é justo alguma coisa que você acha que tem valor na sua vida, e tem, ocupar o lugar de Deus no seu coração, nos seus projetos, né? Um pastor, um apóstolo, um bispo, ou um governante, ou um ator, ou um cantor, ou um jogador de futebol, né? Ou o marido, ou a mulher, ou filhos, ou netos, ou qualquer bem que você adquiriu, nada nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Ninguém. Veja como Jesus não gosta disso, ele não aceita isso. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aí disseram, ó, uns dizem que o Senhor é João Batista. Olha lá. Que injustiça, hein? E vós, e para vocês? Aí Simão falou: para mim tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Para mim não tem ninguém como o Senhor, porque esse tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele estava dizendo: o Senhor é o único que pode salvar, o Senhor é o Messias, o Senhor não é a religião, o Senhor não é o profeta, não. O Senhor não é um juiz,
O Senhor é o Salvador. Ele deu a Jesus o devido valor. Então Jesus disse a ele: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Olha lá. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, por causa dessa confissão. Só que essa chave aí não é exclusividade de Pedro, né? Não é como a religião ensina. Ah, quem faz chover é Pedro. Quem faz isso é Pedro, aquilo outro é Pedro. Choveu essa semana? Quem viu a chuva? Mas antes da chuva, quem ligou na televisão e eu e a bispo estávamos orando ao vivo? Quando a gente acabou de orar, começou a chover. E a oração foi exatamente para isso. Então, para você entender, e vai chover até cachorro beber água em pé. Eu falei desse jeito e assim será. Agora veja bem. Ele disse a Simão: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Só porque Simão o confessou como Senhor e Salvador. Essa chave não é só para ele. Essa chave é para mim, para você. Cada um tem a sua cópia. É o poder da oração. É o poder de tocar os céus com a oração. Você tem, nós temos. Você quer ver uma coisa? Uma vez um religioso, um líder, não gostou. Que eles ensinam para o povo que Simão, que o Pedro é que abre a porta do céu para chover. Tanto é que tem gente culta aí com diploma, fala assim: São Pedro não está querendo fazer chover. Ele não tem nada a ver com isso. Quem faz chover é Deus. Pedro era um homem como eu e você, assim. Era um pescador. Mas por que ele recebeu a chave? Ele recebeu a chave, a mesma chave que Elias recebeu milhares de anos antes dele. Lembra quando Elias orou para não chover e ficou 3 anos e 6 meses sem chover? Depois ele falou, 1 Reis, capítulo 18, né? Capítulo 18, Elias disse assim: diga ao rei para comemorar, porque já ouço barulho de chuva. Olha lá, ó. Aí foi orar, falou para o servo: olha lá para a banda do mar, tem sinal de chuva? O servo falou: não tem sinal nenhum. Olha que balde de água fria na fé do Elias, ó. Ele falou para o servo dele assim: ó, vai lá, veja se tem sinal de chuva. Ele estava orando. Ele orou uma. Aí o servo voltou e Elias: e aí? Nada, não há nada, ele falou. Eventualmente, eu e você vamos orar, e de alguma maneira Satanás vai dizer para nós: sua oração não foi ouvida, não há nada. Sabia? Quando eu ouço isso, quando eu percebo isso, quando eu oro ou profetizo e alguém ou algo tenta me provar que a oração não foi ouvida, aí eu faço uma outra oração, mas já não é pedindo, é comemorando, é agradecendo. É agradecendo. O Elias orou e o servo trouxe a má notícia: não há nada, Senhor. E ele de novo falou: volta. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez, ele falou: e aí? Aí o servo viu o sinal ou não? Sim ou não? Não viu, não. Não viu. Olha lá se ele viu, ó. Ele voltou e disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena
como a palma da mão de um homem. Você vai me falar que nesse período de seca que viveu o estado aqui, que agora acabou, agora vai chover até cachorro beber água em pé. Você vai me dizer que nesse período você não via nuvem do tamanho da palma da mão de homem? Claro que via. Isso é sinal de chuva? Nesse período de seca você não via nuvem maior que a palma da mão de um homem? Você acha que Elias estava querendo algum sinal para confessar? Claro que não. Quando o servo falou, vejo uma nuvem pequena, tamanho da palma da mão de um homem, ele falou, então manda o rei parar de comemorar e descer, senão a chuva vai detê-lo no caminho. E choveu abundantemente. Porque Elias tinha o que, igreja? A chave. Elias era um comedor de pão e carne como nós, sabia? Quem come pão? Quem come carne? Você lembra que o anjo botou... Fica quietinho aí, filhinha. Fica quietinho aí, galega. Fica quieto. Você está pensando que isso aqui é o Itaqueirão, é? Não é não, você fica quieto aí. Os corintianos ficam bravos comigo. Ué, eu estou divulgando, né, o Itaqueirão. Fica quieto aí. Eu sabia que você era corintiano, pelo barulho eu já sabia. Então, a nuvem do tamanho da palma da mão de um homem não é sinal de chuva. Mas a minha fé nem a sua precisa de sinal. Você só precisa confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e você não abre mão disso. Amém? E buscá-lo, porque ainda é possível encontrá-lo. Hoje mesmo você está indo com ele para casa, para onde você for. E você que está em casa, num presídio ou no hospital, ele está aí com você. Mas se você não aproveitar a oportunidade, a hora vai chegar que você não vai encontrá-la mais. E está escrito isso, hein? Você sabia? Lá no livro de Amós, no capítulo 8, no versículo 11, a Bíblia diz que a terra vai passar fome. Não é fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Olha lá. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Você sabia que não é toda a igreja que prega a palavra do Senhor? Porque pregar a palavra é fazer o povo entender e conhecer a Deus. Não é simplesmente ler e falar. Não. Tem que simplificar. Por que o povo diz que a Bíblia é difícil de entender? Porque já existe fome dentro das igrejas da palavra. Você sabia disso? Ou seja, falta da palavra. Até o pregador às vezes tem fome da palavra. Até o pregador às vezes passa fome da palavra. Então a palavra tem que ser pregada da forma mais simples possível, de maneira que as pessoas entendam que a qualidade de vida que elas buscam não está neste ou naquele homem. Não está neste ou naquele prazer. Está no se submeter a Deus e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor de todos. Amém? Quem entendeu? Fica de pé.